Dor nas mãos, perda de força nas mãos, formigamento, falta de sensibilidade. Você sabe o que isso pode representar? Muitas vezes está relacionado com um diagnóstico do que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Antes da gente começar o conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das dicas que eu tenho dado para vocês aqui no YouTube. E claro, mande o seu comentário, pergunte, mande sugestão de vídeos. Todos os vídeos que são feitos aqui no canal, eles são feitos por dúvidas de vocês, respondendo o que vocês realmente precisam. O que é a síndrome do túnel do carpo? Vamos entender a região primeiro. O túnel do carpo é uma região aqui na mão, tá? Entre o punho e a mão, na verdade, onde a gente tem um ligamento grossão aqui, que por baixo desse ligamento passam tendões e nervo, né? O nervo a gente sabe que vai passar informação tanto sensitiva, né, de sensibilidade, calor, frio, sensibilidade tátil, por exemplo, quanto informação motora, de força para os músculos, ok? E os tendões é o que liga o músculo ao osso, né? Então o tendão, quando você tem uma tração no tendão, você tem um movimento das articulações. Legal. Sabendo disso, a gente já entende um pouco a função de cada coisa. E por algum motivo, começa a ocorrer uma compressão nessa região que começa a gerar sintomas para as mãos, como por exemplo, nessa região dos dedos, né? Então nessa metade aqui da mão e um pouco do antebraço, começa a ter um formigamento, né? Uma alteração de sensibilidade, uma alteração de força, que às vezes, quando você sente isso, só de fazer esse sinalzinho aqui, ó, já pode aliviar. Esse já é um sinal, já é um indicativo aí de uma síndrome do túnel do carpo. É muito comum em grávidas também, né? Talvez por alterações, eu digo talvez, porque ainda bater o martelo, a gente não consegue em muitos casos. Tem várias causas, né? Então, alterações hormonais, alterações assim, até vasculares, podem estar relacionadas com essa compressão dessas estruturas aqui abaixo do carpo, né? Geralmente, o tratamento pode ser de forma conservadora, ou seja, não cirúrgico, ou às vezes o tratamento pode ser cirúrgico. Uma coisa que infelizmente acontece, tanto uma forma de tratamento não cirúrgico quanto cirúrgica, podem haver recidivas, né? Então não se assuste caso volte, né, os sintomas, né? Então, até mesmo existem algumas linhas que, caso não tenha urgência, por exemplo, de se fazer uma cirurgia, deve-se tentar a fisioterapia para controle dos sintomas, para justamente pensar nesse período de recidivas e, enfim, na verdade é um exemplo de como é feito um manejo. Você deve estar se perguntando, pô, mas como é que eu sei que é realmente isso? Existem alguns testes que você pode fazer sozinhos. Então, assim, esse teste que eu falo, acaba sendo um teste, né? Esse sinal aqui, né, de chacoalhar a mão e aliviar os sintomas, né? Um outro teste que você pode fazer é um teste de apoiar os seus cotovelos e deixar a mão caída aqui por volta de 1 minuto a 2 minutos. Começou a sentir formigamento, falta de sensibilidade ou mesmo dor, pode ser um indicativo aqui de estar irritando um pouquinho, tendo uma compressão aqui no túnel do carpo. Junto com isso, eu posso fazer uma modificação desse teste, que é isso aqui, ó. Eu faço essa compressão, né? É um teste que na literatura chama teste de Feilen, né? Se você for procurar aí a forma científica, ok? Esse é o modificado. Você comprime por mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. Se começar a aparecer os sintomas de formigamento e perda de força, é um dos testes que a gente usa como indicativo de síndrome do túnel do carpo.
né? É importante, tem uma coisa que acontece bastante, que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Não é incomum pacientes com síndrome do túnel do carpo sentirem sintomas para os braços, né? E até mesmo aqui no membro superior inteiro. Não é que a dor sai daqui e sobe. Na verdade, é até mais comum acontecer o contrário. Alguma alteração na cervical e essa dor descer. Então, existe sim pacientes que têm essa dor na mão, dor no antebraço, mas quando a gente faz os testes de critério para síndrome do túnel do carpo, não se encaixam. Quando a gente testa a coluna cervical, o sintoma está vindo muito mais da coluna cervical do que do túnel do carpo. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai fazer um diagnóstico. Tentar fazer um diagnóstico diferencial para diferenciar realmente de onde estão vindo esses sintomas. E não é muito incomum isso acontecer, viu? É até mais comum do que se imagina, né? E também, os pacientes que realmente têm a síndrome do túnel do carpo, é recomendado fazer uma abordagem no membro superior inteiro e também na coluna cervical, por conta dessa ligação nervosa que tem. Todos os nervos que vão para o braço e para a mão saem aqui da coluna cervical. Para o tratamento na fisioterapia, o que a gente tem que fazer? Bom, como eu falei, eu não posso olhar só para o punho. Tem que olhar para o punho, para os dedos e para todo o membro superior, inclusive ali na coluna. Então, quando o fisioterapeuta te avaliar, que você tiver com suspeita desses sintomas, esses sinais e sintomas, na verdade, a gente vai te avaliar, entender essa disfunção e começar a utilizar algumas técnicas da fisioterapia manual. Quem quer entender um pouco mais sobre fisioterapia manual, vou deixar o link aqui em cima do vídeo que a gente tem também no canal explicando o que é a fisioterapia manual. Então, utilizar técnicas de fisioterapia manual para melhorar movimento de cervical, de membro superior e aliviar os sintomas. Técnicas de mobilização neural, então são técnicas que trabalham com o trajeto do nervo, justamente para trabalhar em cima do formigamento. Técnicas manuais no punho e nos dedos, justamente para a gente favorecer esse alívio e mobilidade aqui dessa região. E progressão de exercícios graduais. Essa gradação da atividade é super importante até para a gente não piorar os sintomas. Ah, Bernardo, ficar fazendo somente os choquinhos, ultrassom e o laser e não fazer nenhuma outra intervenção adianta? Não. Essa é a resposta, né? Os recursos de eletrotermofototerapia, que são esses, os famosos choquinhos, o laser e o ultrassom, eles devem complementar a terapia se necessário. Ah, preciso aumentar uma analgesia. Beleza, posso usar uma corrente, posso utilizar o laser, diminuir uma reação inflamatória. Então, eu tenho que saber dosar e saber quando utilizar. Agora, uma progressão expondo gradualmente de volta à atividade é o mais indicado. Outros fatores externos, como qualidade de sono, alimentação e redução de alguns aspectos, por exemplo, como o estresse, podem te ajudar a resolver o seu problema. Então aqui procurei trazer para vocês um pouco sobre dessa síndrome do túnel do carpo, que é tão falada, é muito comum, aí falei em grávidas, professores, trabalhadores braçais, então é um público que acontece bastante, né? Esses sintomas. Espero ter te ajudado em relação a isso e não esquece, se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais até desse assunto e de outros assuntos, deixa aqui nos comentários. E também aproveita para se inscrever no canal. Até a próxima!